Uns dizem que foi o som das codornas que inspirou os desbravadores, que, unindo a homenagem ao militar italiano dos grandes feitos, General Cadorna, nominaram a primeira vila do município, hoje primeiro distrito de Nova Alvorada, que abriga também um casarão centenário. Primeiro sapateiro, serraria era o Ernesto. Depois o meu pai conseguiu de encajar junto para aprender, para fazer o mesmo ambiente, né? E daí começaram. E depois se dividiram. O meu pai ficou com a serraria e o falecido Ernesto ficou com a bodega e a sorvetaria. E tinha cantina de vinho também aqui, né? E depois salão de baile e tal, né? E aqui a nossa paterna casa era aqui, nesse canto aqui. Depois voltaram a bodega para o outro lado. E qualquer coisa de problema, nós tínhamos um guarda-costas ali dentro, empurrava ali dentro. Quem queria brigar, nós empurrava ali dentro. Era uma diversão para nós aqui. Ele era inteligente porque ele construiu ali uma roda que fazia com a água para botar um gerador para fazer a sorvetaria aqui no fundo. A água puxada de um canal de lá do fundo para fazer o gerador funcionar. E lá mais para diante daí tinha uma caixa, né? Enchia aquela caixa, quando estava cheia, então a gente vinha para aqui largava lá, tinha um aparelho para poder a energia ir para uma turbina. É tipo uma turbina. Daí levava com os fios de luz para lá. E daí lá fazia então um sorvete, dava para ligar a televisão com essa energia aí. Ele tinha o gerador, funcionava, ligava o gerador, tudo, né? Direitinho. Aqui funcionava, né? Segurava sempre gelado, sempre normalizado as coisas, mas bem legais. Agora, da nossa época ali, Maria, tu sabe, quem preparava, acho que a maioria era tu que preparava o líquido, né, para fazer O sorvete era que nem uma panela. Aí botava dentro daquela água salgada e ela rodeava, tinha umas pazinhas, que rodeava até que ficava sorvete. Botava ali líquido, né? Até que... E tinha umas taças de alumínio também. Aí o pessoal, se queria levar para casa, então pegava a casquinha. E se queria tomar aqui o sorvete, então sentava aí numa mesinha com as tacinhas. Tu não lembra se foi ele que fez a casa ou se alguém ajudou algum engenheiro? De certo que tinha algum que ajudava, porque é anos que está feita essa casa aqui. O cabeça era ele, de certo. Alguém ajudava, mas o cabeça era ele. De cabeça, de repente, era ele, né? Mas tinha algum ajutório, porque aquela parte elétrica que ele fez ali no fundo era uma grande coisa. Os primeiros anos, daí aqui tinha uma pinguela que passava, porque tinha água ali, passava por rio. Daí tinha uma pinguela que passava aqui, ia para o lado de lá e vinha para o lado de cá, né? Daí nós, de tarde, nós vinha passar a pinguela para vir na bodega aqui, né? E depois, para voltar para casa, era meio complicado. Mas, no final, a gente ia, né? Mas a nossa parada era sempre aqui, né? De tarde, de noite, assim, domingo, tinha a sorvetaria, daí a gente passava o dia aqui, né? Mas era uma diversão, porque não tinha nada. Ela foi ali em torno dos anos 70, foi na Copa do Mundo. Eu acho que 70 aí. A partida da Copa do Mundo. A primeira Copa foi em 74. 70. A luz veio em 72. Aí depois o pai comprou uma dita televisão. É só mesmo a televisão e luz. Não tinha geladeira, não tinha nada. E daí o falecido pai comprou a casa, e daí ele não tinha ainda para onde ir. Daí nós viemos morar aqui. Daí dividimos a casa. Daí a metade ocupava o Ernesto e uma parte nova. É porque daí, antes de nós morar aqui, a gente morava lá no moinho, esse dito moinho que eu falei há pouco. O pai aí casou com a Graciosa, meu pai Pedro Zilli, casou com a Graciosa Mulossi, né?
Aí tiveram 8 filhos, estamos em 8, 4 irmãos, menina e 4 meninos. Dá para dizer menino? Porque 4 mulheres, 4 homens. Conhecia um pouco do ramo e foi tocando e foi se acostumando com o pessoal, né? Pegando o jeito. E ultimamente ali ele estava muito bem, ele se dava com todo mundo, né? Alguém que chegasse ali e pedisse lá uma comida, ele não deixava de atender, né? Porque naquela época era difícil para ter uma reserva de comida, né? Mas ele sempre dava um jeito, né? Uma comida, um pouso às vezes. Então ele sempre dava um jeito para acolher as pessoas. Aí, na verdade, era ele e a mãe aqui, né, que cuidavam, né, porque nós aí trabalhávamos na roça, né? Um pedaço de terra ali ainda temos, né? Então eles dois que... Só que de noite daí nós ajudávamos, ficávamos ali, né? Porque aqui na época o movimento era, dá para dizer que era muito bom, porque até alta hora da madrugada, sempre cheio de gente ali, quem jogava, quem ficava ali papeando, assistindo televisão, e até alta horas da noite. Ali. Então o pai vendeu lá meu de repente, né? Aí apareceu o comprador e não sabia onde ir. Daí apareceu um negócio aqui do Ernesto Gerbosa, daí comprou a casa aqui, já dividiram a casa daí, meio a meio. Né? Aí já ficou morando aqui 1 ano, acho, junto, mais ou menos. Daí depois eles se mudaram para Passo Fundo, aí nós ficamos nós aqui. Meu pai, daí uma época, ele parou até com o pai. Ele tinha uma cooperativa aqui. Ele foi trabalhar na cooperativa. E depois daí ele ficou lá para receber uns trocos, a cooperativa faliu. E ele teve que pegar uma mercadoria lá que tinha sobrado lá. Daí ele veio e abriu de novo o bar. Ele começou de novo. Mas ficou pouco tempo, acho, fechado. Pouco tempo fechado. Né? Aí nós assumimos aqui, depois aí com a bodega e depois lá mais adiante daí quis aumentar o negócio, o pai, né, começou a ter lá um armazém, então umas coisas seco e molhado. Aí era o açúcar, café, sal. O que mais o pessoal procurava. Né? Só que depois com o tempo também foi desaparecendo, né? Ninguém mais se interessou em tocar adiante, né? Nós que éramos mais velhos também não tinha incentivo, né, para tocar adiante, né? E daí foi parando, né? Aí no final ficou só a bodega ali, mas infelizmente aos poucos acabou aquela também, né? Outros motivos, né? Então, a bodega não faz muito tempo. Quando meu pai faleceu, daí eu fiquei eu da responsável, né? E daí depois a mãe foi ajudando, depois eu saí, morei aqui em torno de uns 50 anos, depois daí ficou ele, né? Ele e a mãe aqui. Aqui até que era, na época ali, falava lá no Garbosa, vou morar no Garbosa, mas está em Garbosa era muito espalhado, pessoal. Até lá do campo eles conheciam o Garbosa, a gente de longe só falava do Garbosa. Aí depois ele saiu, pelo que eu lembro, aí era lá no Zile, lá na bodega do Zile, né? Então era assim, bastante alarmado o nome, né? Porque vocês se casaram. Porque era muito assim, falado, assim, mas ali até os tropeiros, que ele escolhia, alguém até dormia no paiol, em cima dos pelecos. Alguma coisa eu lembro disso aí, que já alguém que passou ali, um até preferia a cama, outro já não, dormia nos pelegos mesmo. Na época vinha tropa de vaca lá do campo, né? Nós vimos bastantinho disso aí. Eles iam vender aqui pela colônia, então eles passavam por ali. Aí, se fosse de noite, eles arrumavam um potreiro ali, largavam a tropa ali, para eles posarem ali. Aí no dia seguinte, eles seguiam a viagem. Aí se alguém interessasse em comprar uma vaca ali, aí escolhia ali, onde eles alugavam esse dito potreiro, né, para posar à noite. Me lembro do João Mico, porque ele vinha posar também lá em casa, né? O velho. Mas dos filhos, não me lembro porque era piazote ainda, né? Mas no final, a gente se encontrava sempre, né? O pai do trovador ali, o João Luiz Correia. João Luiz Correia. E até o Gildinho, ele veio tocar um baile aqui. Tem a foto aí dele. Casamos na igreja
Depois fizemos o almoço lá no meu porão, lá em casa. E depois de noite passei uma pingueira para vir aqui no baile. A pingueira ali, porque tinha só, não tinha ponte, não tinha nada. Tinha o rio, né? E daí passei uma pingueira para vir aqui no baile. Eu também, quando eu casei, a festa foi aqui. Uhum. Foi no sábado, no domingo e na segunda. E cuca, essas coisas. Bastante doçura fazer. Tinha aqueles, como é que eles faziam? Aquele creme, eles faziam, era um creme em formato de peixe. Gente, que coisa linda aquilo. Era um creme lá que as mulheres faziam, né? Não era Mas na época ali eles usavam o jaracatiá, eles tinham que cozinhar, não sei como é que tem. Usavam bastante o jaracatiá. Demorava 2 dias, começava para fazer a festa. Daí sobrava metade da vaca, mas ainda outro dia vamos cortar mais um pedaço. Naquela época não tinha pobreza, negócio de comida. Eu sei que a minha mãe sempre, a minha avó, sempre 70, 80 pãozinhos fazia no forno. Depois ia na roça, os dois, o Francisco, o pai, o avô dele e o meu avô. Um num lado e outro no outro. Ia na roça, levava meia cesta de salame e uns 40 pãozinhos. Ficava embaixo de uma árvore lá, e daí fazia aquele café e uma música para um lado e uma música para o outro. Era uma diversão, porque eles iam para a roça e dava, né? E quando era 5 horas, nem 4h30, vinha para casa e ia na bodega e pronto. O resto eu tirava leite e tratava as criações, porque sempre eles tinham 50, 60 porcos, tanto de um lado que no outro. Quando era o fim do mês matava 20 porcos, 30, fazia salame e copa e de tudo, né? E tinha comida a fuzel. Há muitos anos atrás, os mais antigos aqui de Cadorna e Nova Alvorada, eles tinham uma certa rivalidade, não sei porquê, se era política ou o que era. E não se trovavam muito bem, não se gostavam. Aí depois foi surgindo lá, pessoal novo, né? Aí aquilo desapareceu. Lá que daí se acertaram pela emancipação, né? Só o pessoal era muito contrário. Aqui era contra a Nova Alvorada e a Nova Alvorada contra aqui, né? Mas eu era um morador mais antigo. Embora aí nós jogávamos futebol, cada vez que nós jogávamos com eles, abrimos até hoje ainda existe uma. Um pouquinho. Ali foi uma combinação entre aqui e Alvorada. Eu saí aqui, eu saí lá, né? O município. Né? Só que os daqui parece que disseram, é melhor fazer lá, né? Mas mais ou menos era uma coisa para outra, Cadorna e Alvorada, naquela época, né? Era paróquia, né? Aqui não era paróquia, né? Aqui era... Preferência para Não era paróquia, né? Em final, combinaram para fazer o município lá, né? Tanto era Cadorna que Alvorada, que os dois lugares eram pequenos. a mesma idade. Não tinha muita gente nem Alvorada. O primeiro morador da Alvorada era quem? Guerra? Os Guerra, eu acho. Na verdade, na Alvorada passou uns par de novo, né? Os Primeiramente Guerra, os Guerra. os Pádua, os Guerra. E depois a gente foi para o Guado Novo, Alvorada, depois Nova Alvorada. E a burguesia ganhava sempre a eleição por causa de Cadorna, que era o partido do PMDB, né? Abria a urna e Cadorna ganhava a eleição. Porque antes tempo da Arvorezinha é longe, né? Para ir para a Arvorezinha, né? E agora daí ficou aqui perto, né? Pelo menos. As máquinas daí vinham de Arvorezinha, assim, ficavam aqui uma semana, porque é longe, né? Como é que iam voltar, né? Daí eles paravam aqui, daí se parar. Na época ali, daí nós fui para o médico e para a Arvorezinha. O doutor Moura, ele era muito afamado. Nós queríamos bem, os operadores, quando ele vinha aqui, nós fazíamos festa com eles, né? Chegou a máquina, aí vai me ajudar, né? Ficava um dia e pouco, e depois você sumia e que dele máquina ainda.
a beleza, né? Crescer, mas aí, que a gente quer, tem ali agora, né? Aí não passa. Ah, foi festa boa, né? A gente lembra, eu 36 anos. 36 anos, já, Dia, mas um pouco a gente lembra assim. dia 12 de maio, eu acho. É. Ah, foi bonito, isso foi uma festança em geral, né? Porque 36 anos. era o que o pessoal pedia, né? Porque já andava meio cansado aí com a arvoresia, não que não atendesse, mas como eu disse, era de poucos recursos também, né? E era longe, era muito, assim, uma extensão muito grande, né? Para atender todo o município. Daí, depois de lá para cá, a coisa melhorou bastante, né? Porque já ficou aqui mais perto, né? A gente gostaria, assim, que continuassem que nem a gente fez, né? A gente cresceu e tudo dentro de uma boa, mas a gente confia e espera que essa nova geração seja assim de crescimento para a vida pessoal deles também. Seria que eles restaurassem essa casa. Eu tenho saudade. Seria uma alegria se eles restaurassem essa casa. E essa deixou muita saudade. Uma população de origem mista, Nova Alvorada se divide entre o tradicionalismo gaúcho, de origem lusa e espanhola, e a cultura italiana herdada dos imigrantes, preservando hábitos e costumes. Lá, a cultura é vista com um olhar especial, resgatando, preservando, compartilhando e integrando costumes e experiências. No prédio construído em 2012 está instalada a Casa de Cultura Nair Maria Menegon, que leva o nome de uma das primeiras professoras do município e abriga a Pinacoteca, o Museu Municipal, Auditório Municipal e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo. O Museu Municipal apresenta um grande e organizado acervo, com destaque ao histórico de Dionísio Romanini e instrumentos que contam a história da fotografia. O seu Armando Bavaresco, então, foi o primeiro fotógrafo de Nova Alvorada. Nasceu em 1939, né, ele trabalhou até 1994. Esse foi o período que ele trabalhou. Foi um artista, é alguém que colaborou para a história de Nova Alvorada, para a cultura de Nova Alvorada. Ele contou, no dia que eu e o Samir fomos lá na casa dele para pedir se ele doava todo o material que tem aqui dele para o museu, ele nos contou que ele aprendeu com o tio dele algumas coisas e depois ele foi aprendendo sozinho. Era muito difícil, sofrida a vida dele de fotógrafo, e ele era sapateiro também e agricultor. E o seu Armando e os demais irmãos começaram a fazer a vida deles aqui também, né? Ele casou com a dona Helena, teve, eu acho que 8 filhos, se eu não me engano, mas nenhum é fotógrafo, né? Todo mundo admirava o trabalho dele, mas ninguém seguia os passos do pai. E ele, assim, era uma pessoa perfeccionista, né? Ele ia nos mínimos detalhes, ele ia lá, arrumava a pessoa, se achava que o cabelo estava um pouquinho assim fora do lugar, ele ia lá e colocava, subia no banquinho, descia. A imagem que eu lembro do seu Armando era ele subir no banquinho, né, com aquela câmera que tinha um pano preto na frente para bater a foto, e daí ele dizia, olha o flash, e a gente lembra dele assim, marcou a nossa infância, sabe? Tanto que a Mara, né, que quando ela resolveu fazer o filme dele, na história do seu Armando, ela diz que foi por causa das fotografias que ela tem guardada do seu Armando e que ela tem essa memória dele. Ele estava sempre presente em todos os eventos com as suas máquinas. E olha, ele tinha que cuidar porque era caríssimo aquilo, né? E o material também custava bastante caro. Então ele tinha um cuidado muito grande pelas coisas dele. E ali, ó, tem uns bichinhos que eu pedi para ele, para que era isso, Armando? Ele disse assim, esses eram os meus bichinhos de estimação que eu segurava para fazer as crianças sorrir, brincar, para fazer sorrir. Ele
com as suas máquinas e com as suas dificuldades, mas ele foi a primeira pessoa que fez os registros de Nova Alvorada, desde a época do povoado novo até chegar a Nova Alvorada. Então, ele é um historiador, é um ícone da história, porque foi ele que fez todos os registros. Se você vai pedir uma foto antiga, todo mundo vai trazer uma foto de quem? O seu Armando. Então, assim, ele está presente na história das famílias, principalmente por causa dos casamentos, das festas, né? Então, ele sempre vai estar presente na história de Nova Alvorada. Como é que o Armandinho Bavaresco fazia para tirar fotos? Para tirar foto? É. Ele pegava uma cadeira e subia em cima. Depois se abaixava assim para bater a foto, né?